Em meio ao julgamento, Jair Bolsonaro pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorização para deixar a prisão domiciliar no próximo domingo, dia 14, e realizar um procedimento médico em Brasília. A solicitação foi apresentada nesta segunda-feira pelos advogados dele e inclui relatório assinado pela equipe que acompanha a saúde do ex-presidente. Segundo o documento, Bolsonaro deve passar por uma intervenção para remoção de lesões na pele no Hospital do Distrito Federal. O procedimento é ambulatorial, sem necessidade de intervenção, de internação, e a previsão é de alta no mesmo dia. O julgamento, que pode definir o destino político e jurídico do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de aliados acusados de tentativa de golpe de Estado, continua nesta terça-feira, amanhã, portanto, quando está previsto o início da votação dos ministros da primeira turma. O primeiro a votar vai ser o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reforçou hoje que o processo vai ser conduzido com base em provas e não em disputas partidárias. Barroso, que está em viagem oficial à França, destacou que o tribunal tem atuado dentro dos limites da Constituição e relembrou a experiência durante a ditadura militar, reforçando a diferença entre os dois momentos históricos. Na sexta-feira da semana passada, o STF decidiu acrescentar 2 sessões ao julgamento de Bolsonaro. Então, nós teremos até então 4 dias de julgamento, né, Luciane Andim? Na semana passada a gente teve o início desse julgamento, né? Foram 2 dias dedicados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e agora mais 4 dias nessa semana. Inicialmente estavam previstos somente mais 3 dias, mas o relator, ministro Alexandre de Moraes, pediu para que a primeira turma também dedicasse a quinta-feira a esse caso e teve o pedido aceito, então, pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin. Então, a gente tem esse cronograma para essa semana. Amanhã a gente vai ter sessões das 9 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 7 da noite. Na quarta-feira, a gente vai ter sessão somente na parte da manhã, das 9 da manhã até o meio-dia. E na quinta-feira e na sexta-feira, sessões também ao longo de todo o dia, começando às 9 da manhã, terminando às 7 horas da noite, com essa pausa para almoço entre meio-dia e 2 horas da tarde. Quer dizer que esse julgamento vai até sexta-feira ou que ele vai acabar na sexta-feira? Não necessariamente, mas o cenário que a gente tem é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal com esses dias dedicados para a análise desse caso. Claro, o ritmo vai depender do voto de cada ministro, que começa amanhã, mas a gente vai ver se desenrolar então, e a gente tem a possibilidade ainda de pedido de vista, né, que a gente não sabe se vai acontecer, mas se acontecer pode levar esse julgamento aí até dezembro, claro, não com sessões até o final do ano, mas essa pausa aí para que esse caso seja retomado então no final do ano. Não é essa a expectativa, mas claro, é previsto em regimento e a gente precisa considerar. Tá certo, Lu. Bom, nós estamos então na véspera do julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus da trama golpista, e a expectativa é grande em todo o Brasil. E nós convidamos o advogado criminalista e mestre em direito Rogério Leonardo para conversar conosco aqui no Tempo News sobre esse assunto. Rogério, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. E eu já começo te perguntando, né, a acusação central envolve tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, né? Quais são aí os elementos jurídicos necessários para comprovar esse tipo de crime? Primeiramente, boa noite, Círia, boa noite, Luciene, espectadores do Tempo News, é um grande prazer falar para vocês. Os elementos, eles são muito ligados à tentativa. Você tem que conseguir comprovar nos autos que existiram elementos que demonstrem que houve um movimento, ainda que não tenha... obviamente, a gente sempre tem que lembrar que esse crime é um crime eminentemente de tentativa, então, obviamente que se ele tiver sucesso, ele não vai ser julgado, porque quem está tentando subverter a ordem democrática toma o poder, e tomando o poder ele controla as instituições. Então ele só é punível na tentativa. Só sendo punível na tentativa, você vai para os atos preparatórios, início, tem que ter pelo menos um início ali de execução. E os elementos que estão presentes nos autos têm que ser analisados para ver se existem
ali algum tipo de conduta, elementos e provas que tragam a certeza de que houve um início de execução, né, um início de tentativa desse golpe contra as instituições democráticas. Bom, se condenado, a gente sabe que o Bolsonaro ele pode pegar penas aí que somadas ultrapassam 30 anos de prisão, né? Na prática, como que funciona, doutor, a aplicação dessas penas aqui no Brasil? Ele poderia cumprir tudo isso aí em regime fechado? Não. Ele não cumpriria tudo em regime fechado, porque esse tipo de delito ele não está previsto na lei de crimes hediondos. Então, ele iria ter uma progressão de regime. Entretanto, pelo quantum provável da pena, que deve realmente ser alto, por causa da posição das pessoas que estão em julgamento, né, seriam, digamos, os cabeças do golpe, segundo versão da acusação, deve ser uma pena muito alta, o que vai trazer uma dificuldade para a progressão de regime, já que haveria que ter o cumprimento de uma pena mínima de pelo menos 16% a 20%, dependendo se considerarem que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça. Então, a gente vai ter aí uma parte da execução em regime fechado, sim. Olá, doutor Rogério, boa noite. Eu queria falar um pouco sobre um dos argumentos usados por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro contra esse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Eles falam que não houve golpe, não houve o cometimento de crime, por isso esse julgamento ele não tem cabimento de acontecer. Mas a legislação brasileira, ela sustenta uma possível condenação por tentativa de cometimento de algum crime? Porque a gente teve investigações que apontaram que houve articulação, houve planejamento, isso está descrito ali no relatório da Polícia Federal, na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Então, há sustentação legal nas nossas normas, na legislação brasileira, para uma eventual condenação pela tentativa, pela articulação de algum crime, sem que ele realmente tenha acontecido, sem que necessariamente tenha sido registrado aí na história do país um golpe de Estado recente? Olha, é exatamente isso, que eu reafirmo. Na verdade, esse delito, especificamente, ele só é punível quando ele não obtém o sucesso, ou seja, quando ele não chega a acontecer de fato e tem o sucesso. Se ele tiver o sucesso, quem tomou o poder estabelece uma nova ordem e controla as instituições. Então, ele realmente é sempre a tentativa. E aí, são exatamente essas reuniões, articulações, minutas de golpe, mensagens trocadas, movimentação de pessoas, comunicações feitas entre o grupo, que serão aí tratados como indícios e provas do início de execução, né, e da tentativa de golpe de Estado. E é possível, sim, a punição dentro do que determina a nossa legislação. Agora, doutor, em caso de condenação, já é uma decisão definitiva ou Bolsonaro tem ainda o direito de recorrer nesse caso? Não, ele ainda tem uma possibilidade, sim, porque o julgamento está sendo feito por um dos órgãos do Supremo, né, a primeira turma, e ele vai poder recorrer para o pleno, né, para os outros, na verdade, para formar o pleno são 11 ministros. Ele está sendo julgado por 5. Então, ele vai poder recorrer a esse pleno caso entenda que ali, dentro daquele julgamento, tem algum tipo de ilegalidade, nulidade, para ficar numa linguagem de fácil entendimento, alguma coisa de errado dentro do julgamento ou da colheita das provas. São dezenas de teses que podem ser levantadas, que podem embasar um recurso que vai ser apreciado pelo plenário. Então, assim, o resultado do julgamento ele vai sair através deste órgão que está sendo presidido pelo ministro Zanin, mas ainda terá uma possibilidade de serem apreciados recursos para o plenário decidir se os recursos são ou não cabíveis, se vão dar ou não provimento às alegações que serão apresentadas pelas respectivas defesas.
Bom, para terminar nossa conversa, doutor, a gente sabe que também há militares sendo julgados neste mesmo processo, né? Como que o direito penal brasileiro trata uma eventual responsabilidade penal desses agentes militares em um contexto de golpe de Estado? Olha, eles vão, como está acontecendo, estão sendo julgados pela Justiça Comum, que é o Supremo Tribunal Federal, e eles têm um agravante, né, pela posição que eles ocupam. Então, eles são realmente julgados como qualquer outro cidadão, né? A única questão é que a culpabilidade, por exemplo, pode ser considerada muito mais intensa do que a de um cidadão comum que pode alegar, por exemplo, ignorância sobre as nuances do crime cometido. Para um militar da ativa, principalmente, para ter chegado ao posto que chegaram, principalmente, que são altas patentes, pressupõe que essa pessoa é muito bem preparada para o exercício do seu cargo e, portanto, ela tem que saber de cor e salteado os dispositivos constitucionais, muito da nossa legislação. Então, isso aí, lá na hora que estiver aplicando a dosimetria, que está lá no artigo 59 do Código Penal, o ministro ele pode levar em consideração, por exemplo, que por ocuparem cargos de destaque e importância, a culpabilidade será mais intensa. E é isso que vai levar, inclusive, no meu entendimento, acredito eu, que essas penas sejam elevadas. Porque a posição dessas pessoas, caso a corte considere que existem provas para a condenação, para sustentar uma condenação, a posição delas é muito mais grave do que a digamos, das pessoas que estavam envolvidas no quebra-quebra, por exemplo. Então, com certeza vai fazer diferença. Eles serão julgados com uma rigidez maior, digamos assim. Certo, Rogério Leonardo é advogado criminalista e mestre em Direito. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e até uma próxima. Eu é que agradeço. Boa noite a todos.